meninas, tudo bem? Vim hoje diferente, vim hoje sem make, com o cabelo preso, bem despojada, como eu costumo trabalhar, para bater um papo, na verdade, conversar um pouco com vocês sobre o que o pessoal chama de Chernobyls, boys de Chernobyl e por aí vai. Eu não gosto muito desse termo, mas também pela minha área de especialização, eu faço doutorado em ciências sociais, e eu trabalho e pesquiso essa parte de gênero, essa parte das diferenças que existem na nossa sociedade relacionadas a homens e mulheres. Eu só entro na parte de gênero da mulher mesmo. Por isso eu gosto de utilizar outros termos, mas eu também tenho costume aqui de falar às vezes sobre reality show. Eu resolvi trazer uma pauta interessante, já que os reality shows também falam um pouco sobre a nossa realidade. Vamos falar de A Fazenda. Roda a vinheta. Eu já fiz um vídeo aqui antes do ocorrido, depois que teve o ocorrido e a expulsão do Nego do Borel. Eu não fiz nenhum outro conteúdo no YouTube porque eu não tava tendo estômago mesmo. Engasguei. E vamos lá, não dá pra não falar. O primeiro Chernobyl, ou um cara que tem atitudes machistas durante esse reality show, é sim Nego do Borel. Expulso logo no início. Não gosto de falar muito porque isso também não deixa de ser uma forma de trazer mídia para essa pessoa que eu não queria trazer. Por isso vou ser bem breve no caso dele. Soubemos já desde o início, ele entrou, ele já tinha uma questão na justiça relacionado a assédio sexual, a violência contra a mulher, que a ex-namorada dele, uma das ex-namoradas, abriu um inquérito e tudo mais, violência psicológica, várias coisas. Além disso, a ex-namorada anterior a essa também já afirmou que ele tem esse tipo de comportamento. Aí a Record vai ter ideia. Record, que é uma emissora que é de uma igreja evangélica. Então, assim, é uma emissora de uma igreja evangélica que tem um programa que sempre foi conhecido também por essa vibe baixaria. Mas colocou um cara porque ele é polêmico e um cara que queria se limpar lá dentro. Ele só piorou tudo dele. Ele foi pra lá e inicialmente ele já teve uma pequena relação com a Daiane Mello, não me lembro se é Mello, que era do Big Brother Itália, que também teve polêmica lá na Itália. Eu tenho um vídeo falando sobre ela aqui também, quando ela começou a falar que coitado, que a mulher às vezes se apropria, que o cara é conhecido, que o cara é famoso pra crescer em cima, ganhar dinheiro, e ela nem sabia direito da história porque ela nem tava aqui, ela tava na Itália. E contou um caso de um amigo dela, que a mulher ai, tadinho, ela meio que deu a pernada nele e falou que era violência doméstica e a pessoa, o homem, se lascou por conta disso. O Nego do Borel ficou super famoso porque ele já era uma celebridade conhecida e ele já tinha uma imagem correlacionada a isso. E a coisa degringolou ao ponto de que as pessoas fizeram muita pressão na rede social, porque primeiramente a Daiane defendeu, depois ela começou a ficar com ele às vezes. Aí um dia tiveram vídeos da internet mostrando que ele tava meio que forçando a barra na baia pra ficar com ela. E ele brigou e deu um caos enorme. E depois encontraram um preservativo na baia. E aí todo mundo achou meio estranho. Segundo alguns takes de vídeos encontrados na internet, parecia realmente que ele estava assediando. Só que a Record não mostra tudo, o Play Plus não mostra tudo, e aí não dá pra saber a história por completo, mas parecia bastante. E depois, posteriormente, tiveram vídeos aí de que ele tentou forçar alguma coisa, sendo que ela estava muito bêbada, que ela nem lembrava o que tinha acontecido. E isso é um assédio, sim, porque você não pode tentar ter relações com alguém que está inconsciente, que não tem consciência do que está acontecendo. Seja uma pessoa conhecida, uma pessoa que você já fica com ela, e seja também até mesmo a sua esposa. Se ela tá bêbada, inconsciente, dormindo, você não tem que fazer nada, você tem que virar pro seu canto e dormir. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, contextualizar, mas não era o meu objetivo entrar muito nessa história. Infelizmente é porque eu me sinto mal, nunca aconteceu isso comigo, mas eu acho que, poxa, isso é tão triste
E a gente já desgastou tanto esse assunto, já pegou... Eu, como jornalista, penso num jornal que você torce, sai sangue, sai histórias horríveis, eu não aguento mais. Então, sinceramente, vamos parar para a parte verbal, que também é bem braba, mas não é tão. Vamos lá, falar de outras pessoas. Virando essa página, e ainda não virando totalmente, depois que ele foi expulso, todo mundo ficou tentando entender. Ele foi expulso devido a uma cláusula ali que falava que não podia tentar contra a integridade física de outra pessoa ali dentro. Beleza. E aí foi nesse sentido. Tá. Depois disso, quando ele saiu, somente a Solange tinha falado que aquilo ia dar merda e que era um problema e que não tem que ficar tentando fazer nada com a pessoa que tá bêbada. Alguns meninos alertaram, mas depois a gente percebeu que era um alerta no sentido de você vai se queimar lá fora pro cara, sai da cama dela. Ou, aliás, ela que tava tentando deitar na cama dele. Então, tira ela daí, não deita com ela. Mas assim que ele saiu, ninguém deu razão a ela e só a Solange assim comentou alguma coisa, mas no geral as pessoas não deram razão, umas ficaram quietas e a maioria dos homens simplesmente confirmou que ela estava meio que ela não era uma pessoa de caráter, que ela estava meio que querendo dar um golpe nele, ou tirá-lo da fazenda, ou fazer com que ele fosse expulso e etc. Uma coisa que é assim, você está culpabilizando a vítima. E você não sabe exatamente o que aconteceu, mas ao mesmo tempo você viu que tinha uma mulher ali embriagada e um cara junto numa situação que com certeza ia ser um assédio e você deixou acontecer. Algumas pessoas tentaram impedir, mas deixou acontecer. A própria Record deixou acontecer. Depois disso, a radiação de Chernobyl aumentou, também continuou e se manteve. Eu vou falar da pessoa, do participante menos querido dentro desse reality, que é conhecido como Erasmo, Marasmo. Vou lembrar, tem mais uma muito boa. 2000 anos depois. Erasmo eu gosto muito. Tinha uma muito boa que eu não tô conseguindo lembrar. Esse cara que é famoso porque participou do Aprendiz, ou na verdade muito mais famoso porque é ex-namorado, ex-marido, não me lembro, da Gabriela Pugliese, que é uma blogueira fit, famosa, super famosa na internet, muito conhecida. Ele foi convidado a participar desse reality, ele foi lá em busca do chamado milhão dele. Ou talvez em busca de seguidores, não sabemos o que ele foi em busca, sabemos que, não sei, mas a busca tá péssima. Além de ter comentado coisas sobre a Marina, ele já tinha ficado antes com a Erika Schneider, que estava lá, uma participante, e ele tratou ela super mal quando ela foi fazendeira, porque eles acharam que ela foi prepotente, porque ela, como líder, tentou dar ordens nos homens. Odiaram a Erika pra sempre, houve um super complô contra a Erika, tudo que ela fazia estava errado, não foram só os homens, algumas mulheres também enalteceram essa situação e passaram a detestar a Erika como se ela fosse a pior pessoa do mundo, sendo que um outro já foi fazendeiro anteriormente e depois voltou a ser, que é o Gui Araújo, e a gente vai falar dele. Por aí vai. Várias situações em que ela foi mega diminuída, eu fiquei bem triste quando ela saiu. Eu parei totalmente de acompanhar, só sei as coisas que acontecem por alto. Eles não aceitavam muito que ela ficou metida, ela ficou prepotente, porque ela estava dando ordem nos outros. E aí até que ela indicou o Mussunzinho e todo mundo achou um absurdo. E ele mesmo já tinha falado que não queria discutir nada com ela sobre jogo ou sobre não ter gostado do comportamento dela. Tudo é resolvido no voto. Aí ela também resolveu no voto e colocou ele no paredão, que não chama paredão, na roça. E ele saiu. E aí o mundo culpabilizou pela saída dela, mas quem tira é o público, não é ela somente indicou e fez um bom papel de fazendeira, que é indicar alguém pra pessoa sair. É isso que tem que ser. É a lógica do jogo. Depois disso, ela saiu e ok, vê que ele ficou meio mordido por algumas situações de ter ficado com essas meninas, tanto a Erika quanto a Marina. E parece que como ele levou um fora ou elas não quiseram muito papo com ele, ele ficou meio mordido em relação a elas. Aí começou uma implicância dele com a Marina e ele comentou com alguém lá dentro que ele já teve um trelelê com ela. Só que a equipe dela, aqui de fora, expôs toda a conversa que tinha nos stories do Instagram.
e ele levou fora atrás de fora dela. E ele falou como se ela tivesse ficado correndo atrás dele. Assim, ridículo. E primeira série, como assim? O que tem? Você tá tentando ficar com uma pessoa e a pessoa conversa e tal, com educação, mas não tá muito afim. Todo mundo leva fora, gente, normal, não te diminui por isso. E aí o cara mentindo, contando que foi o contrário, pro ego dele não ficar ferido diante dos amiguinhos. Realmente é bem primeira série. E depois ele falou da Pugliese. Sim, ele falou da mais amada blogueira fit deste Brasil. Se tiver outra mais amada, você escreve nos comentários, porque eu não sei. Talvez a Graciane. Mas ela, como muito amada blogueira fit, foi esposa dele, se não me engano. E quando terminou o relacionamento, ela não entrou muito em detalhes do que aconteceu, não quis falar muito, falou que a dificuldade que ela estava tentando engravidar, a dificuldade para conseguir, deu vários problemas, estressou, e aí eles resolveram se separar. E aí ele começou a falar um monte de besteira sobre a Pugliese lá dentro. Eu acho muito feio quando o cara fala mal de um antigo relacionamento dele sem a pessoa estar presente, ou uma coisa é contar uma situação ruim, mas é legal também, por exemplo, se ele vai contar uma coisa ruim que aconteceu num relacionamento anterior, é legal que ele também conte outras vezes que ele foi ruim, para originar aquela situação. É importante falar a verdade, não só contar o seu lado como lindo moço fofo. E aí ela contou que ela foi traída por ele diversas vezes e ela dá graças a Deus de não ter engravidado dele, porque realmente teria sido muito difícil, muito ruim a situação, a dificuldade para engravidar, ele não ficou do lado dela nesse momento, e várias situações ruins, ele traiu ela a rodo, e ele era grosseiro, ele é grosseiro com várias mulheres dentro da casa. Ele, assim, é quase o cara do Casamento às Cegas Brasil, que eu fiz o vídeo e deu uma viralizada. Obrigada, gente. Ele é quase aquele Thiago do Casamento às Cegas. Ele é pesado, falando um monte de besteira. Mulher, sabe? Falando que tem nada a ver. Quando que eu fui machista com você? Até o próprio Mussunzinho, ele fez uma pressão psicológica pesada pra Erika pedir desculpa pra ele pela justificativa de machismo. E aí eles também falaram que as mulheres não determinam o que é machismo, não. Como se assim, você tivesse que ser PhD do que é machismo, e eles sabem, as mulheres não. E aí depois disso, eu quero trazer uma última fala do Gui Araújo, que ele comentou que num de férias com ex, ele exigiu da produção que não trouxesse uma potranca qualquer. Ele explicou. Alguém que ele ficou algumas vezes e só. É uma falta de noção, uma falta de respeito pelas mulheres, uma falta de empatia. Você pode ter ficado com uma pessoa uma vez só na vida, beleza, mas isso não trata como uma pessoa menor, não rebaixa a mulher nesse nível, não tem nada a ver. Foram tantas coisas, só mesmo quando a Erika começou a ser a fazendeira e eles começaram a não aceitar as ordens e ficarem putos com as coisas, ficarem irritados com receber ordens de uma mulher e começaram a questionar que as mulheres não sabiam o que era machismo e eles sim, e usam machismo para qualquer coisa, diminuindo o que é, o que significa. E também a reação deles em relação à saída do Nego do Borel já mostra muita coisa, já dá pra gente avaliar uma sociedade inteira por anos, décadas, porque vou te contar, realmente, muito complicado. Existem muitos homens que têm dificuldade em aceitar mulheres em cargos de liderança, por isso eu estudo mulheres na política brasileira. Ainda existe um termo que é pouco falado, que se chama violência política, mas que realmente já acontece, já é considerado. Em alguns países da América Latina é considerado até mesmo para lei relacionada à violência contra a mulher, que seria uma violência política de interromper a fala, de plagiar as ideias dela, mostrando como se fossem suas, ou também dá a entender que ela tá ficando louca. Isso de chamar uma mulher de louca também é muito problemático e acontece muito nesse reality, ó, olhos abertos. Aproveitando que estamos falando de interrupção masculina, uma interrupting, minha maratona, não sei se a câmera tá pegando, minha maratona, como já dizia o próprio Rico,
calada vence, aqui não, aqui é empoderada que vence, porque calada você não vai vencer nada. Essa é uma maratona gratuita de oratória para mulheres exclusivamente. Para você se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você se inscreve, vai receber todas as informações sobre a data dos aulões. Nesses aulões vamos ter um chat para você interagir comigo, perguntar, tirar dúvidas. E também vai ter um material exclusivo, o workbook, que vocês vão ganhar de presente. Mas para isso você tem que se inscrever no e-mail, é totalmente gratuito. Eu espero vocês nessa maratona, eu espero que vocês tenham refletido um pouco sobre o que está acontecendo, esses termos que esses caras estão usando dentro da fazenda. Outros também agiram dessa forma, não foram só os que eu citei aqui, mas eu acho que os casos importantes são o Nego do Borel, o Gui Araújo, o Erasmo e tem outros. O Bill tá sendo também várias vezes super machista, o MC Gui não surpreendeu a gente em nada, tá tendo uns comportamentos bem baixo nível, bem traiçoeiros e interesseiros. E também quando aconteceu a situação com o Nego do Borel e a Daiane, ele ficou falando pro Nego do Borel se afastar dela, e depois a gente percebeu que não era com a intenção de que ela não fosse abusada, e sim com a intenção de que a internet não cancelassem ele aqui fora. E aí a gente vê que realmente tá faltando empoderamento feminino, tá faltando homens com mais consciência, tá faltando empatia. Tem o feminismo tão forte, mas o machismo ainda prepondera em vários lugares, inclusive o reality show não deixa de ser um pedaço da sociedade pra gente refletir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham achado interessante. Dá sua opinião aqui embaixo. Se você discorda também, fala o que houve. Nós vamos interagir. Já se inscreve no canal pra gente conversar cada vez mais. Um beijo. Tchau, tchau.